Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Bússola do Sentimento. Quem fala é Kelly Shirley. E se você tiver bastante foco, esse assunto pode transformar a sua vida, que é autocontrole das suas crenças limitantes. Vem comigo! Hoje vou abordar um assunto muito importante, que são as crenças. Vilões da autossabotagem, que muitas das vezes a gente desiste de algo porque tem uma crença limitante. Mas antes de falar das crenças, quais são elas e como removê-las da sua vida, quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Vou falar um pouco da minha vida acadêmica para você. Sou formada em psicologia, fiz pós em gerenciamento de projetos e tenho especialização em coaching. E é exatamente no coaching há muitas técnicas envolvidas para você desfazer de crenças limitantes e assim você voltar a aprender e substituir estas crenças por outras e sentir-se muito melhor. Então, afinal, o que são crenças? É tudo aquilo que você aprende, você percebe o mundo e guarda para você como uma verdade. É como você percebe a realidade e através dos seus aprendizados, estes hereditários, depois eu vou falar como classificá-las. É o que vai fazer você agir, fazer escolhas e se comportar na sociedade. A crença também pode ser uma suposição ou uma convicção que você considera aquilo verdadeiro ou meias verdades. Você às vezes tem uma crença, porém com muitas dúvidas sobre ela, mas não procura entender se ela te faz bem ou mal, mas mesmo assim você quer tê-la no seu psicológico. E quais são os tipos de crenças? São as crenças hereditárias, que são aprendidas, que você observa na família, de como que as pessoas escolhem viver. Você aprende crenças sobre o dinheiro, sobre relacionamentos, os comportamentos das pessoas que convivem com você formam algumas crenças e elas são chamadas de hereditárias. Existem as crenças sociais, que são impostas pela mídia ou pela sociedade. E essas crenças mudam muito conforme a localidade que você estiver. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem crenças religiosas e lá do outro lado do mundo, se você fosse para lá, você teria outros gostos, outras crenças, porque as mesmas são aprendidas. E por último, as crenças individuais. São as experiências que você observa. Muitas das vezes uma crença hereditária ela muda com o tempo, porque você começa a ter maturidade e começa a perceber que, por exemplo, sua mãe pensava em algo que até quando tal faixa de idade você apoiaria. Porém, quando a maturidade chegou ou você observou de outras formas que aquela forma dela pensar você não acredita mais, pelo fato da sua experiência ou de outras pessoas. E essas crenças, elas mudam conforme os estímulos e o conhecimento que você adquire. Porém, também tem aquelas crenças que você absorve e a torna como verdade absoluta. Ou seja, mesmo com a experiência, às vezes vendo outras pessoas tendo outros resultados, se essa verdade é absoluta para você, a tendência é não mudar. Mas talvez agora você está pensando, e se essa crença for algo ruim e eu coloco como verdade absoluta? Como que a gente altera essa crença? Chamada de crenças limitantes. No coaching, a gente fala muito sobre isso, porque essas crenças estimulam as pessoas a resistirem a novas oportunidades, a novas fases da vida dela, pelo fato não conhece, não sabe que aquilo é só uma forma de pensar e que ela nem experimenta outra situação para saber se aquilo realmente vai fazer parte do psicológico dela ou não. Tem muito a ver com o medo. As pessoas às vezes elas não querem mudar porque ela já está satisfeita com aquilo que ela é, porém às vezes tem consequências ruins, mas o medo do novo, de algo dar errado,
fala mais alto e ela se vê na zona de conforto, que nada mais é que tudo aquilo que você não quer mudar. Você tem uma ilusão que tá tudo certo. Eu já aprendi o suficiente na época que eu tinha que aprender e agora eu quero me estabilizar. É isso que as pessoas geralmente acreditam, porém a gente sempre tem que estar em movimento. Porque quando você está na zona de conforto, entrando aqui em aspas, porque é importante e tem a ver com a crença, é que quando você está lá estagnado, ou seja, eu estou bem, então não vou mexer, aquele ditado, time que está ganhando não se mexe. Você tem que lembrar que a vida ela é um movimento. Você não vai estar com 40 anos para o resto da vida, não vai estar com a mesma saúde, você não vai estar com os mesmos pensamentos. Então é uma ilusão quando a pessoa pensa que está tudo bem sempre. E é óbvio que é ótimo pensar que sempre dá para melhorar. Para isso, nem que você faça um pouco durante o seu dia de analisar o que pode melhorar na sua vida. Por exemplo, você tem uma estabilidade financeira boa, então você pode observar a sua vida pessoal e espiritual. E o ser humano, ele tem mania de colecionar crenças. Porque ele tem a ilusão que um dia ele vai parar de trabalhar, um dia ele vai conseguir um relacionamento legal e ele vai se estabilizar e vai descansar. Não tem essa coisa assim de, eu não vejo a hora de um dia que eu estiver no topo, porque os filmes, as novelas sempre têm um final feliz e foram felizes para sempre. A gente escuta isso o tempo todo na mídia, você consegue o auge e pronto, que é diferente, é o caminho que faz você se sentir vivo, se sentir desafiado, desafiada, se sente produtivo, produtiva. A zona de conforto, ela nada mais é para você descansar, para você repensar em que melhorar cada vez mais. Esse é o intuito, a gente está aqui em evolução. Se a gente reparar o universo, ele está expandindo, nós estamos em expansão. Mas como então, Kelly, a gente cortar estas crenças ruins, estas crenças limitantes? Uma notícia boa que eu quero te passar é o seguinte: quando você começa a buscar estas crenças, repara que te prejudicam, um pensamento sabotador, a gente confunde as crenças como um ser, como se tudo que eu penso é o que eu sou, tudo que eu acredito é o que eu sou. Não é dessa forma. Eu acredito em várias coisas desde que me prova ao contrário, não é assim? Você confia em alguém desde que ela te prova ao contrário? É a mesma coisa de crenças. Algo importante que você deve entender que esta crença ela pode ser flexível e ela pode ser trocada. E uma curiosidade é que a crença ela pode ser modificada ao longo do tempo. É como se você lesse um livro. O livro, quando você pega para ler, talvez você gostou da história, mas não viu alguns detalhes. Também pode ser como um filme. Quando você vai ler um livro ou ver um filme pela segunda vez, você já começa a pensar, nossa, eu não tinha lido direito essa frase. Olha que bacana, eu não tinha percebido isso no filme. Quando você já sabe o final, aí você começa assim, por isso que no final vai ser assim. Exatamente o que acontece com crença. Quando você for numa palestra de coaching, por exemplo, e leva um amigo, uma amiga, talvez ele vai ter muito mais aproveitamento e você vai verificar as consequências do que ele aprendeu na vida dele e pode ser que com você não aconteceu praticamente nada. Você teve o conhecimento, mas naquela hora você não conseguiu mudar. E aí vem a frustração. Tome muito cuidado. Observa que suas crenças talvez elas estejam fortes no momento, porém você já tem o conhecimento e você relendo, você estudando, vendo outras pessoas falando sobre o mesmo assunto, há uma conexão melhor e o entendimento mais fácil. E aí sim você começa a colher os resultados talvez que aquele amigo naquela palestra obteve. É por isso que todas as vezes que eu coloco a técnica no canal, eu geralmente falo, observa o seu tempo, adequa se for o caso, até nas dinâmicas. Por exemplo, se você conhece um grupo X, você sabe que as pessoas falam muito, você tem que aumentar os minutos. A mesma coisa são crenças. Não quer dizer que as crenças que você tem são todas limitantes,
Ou seja, fica muito preocupado. Ah, o que eu estou pensando agora? Não, é o que você está sentindo agora. O que eu estou aprendendo? Mas não, é o que você está sentindo. E agora eu vou te convidar a fazer um exercício comigo de pensar em quais crenças você tem sobre relacionamento. Lista aí o que você pensa de relacionamento amoroso mesmo, para você ficar feliz num relacionamento, como o outro parceiro, a parceira deve ser. E aí você pode colocar, essa pessoa ela precisa ser alta astral. Me conecto muito com pessoas mais sérias, eu sou mais reservada, eu gosto de pessoa que seja parecida comigo. Ah, não, para mim, relacionamento, a pessoa tem que sair muito, gostar de viajar. Então, coloque aí, né, quais são os critérios para uma pessoa conectar com você. E a mesma coisa se você hoje é casado, tem um relacionamento sério, namoro, coloca o que você pensa que a pessoa acha de relacionamento ou pergunte, se você tiver essa oportunidade. Para você um relacionamento bom é o quê? E a pessoa vai te falar as coisas que ela gosta e você vai observar quais são as crenças de um relacionamento que ela considera feliz. E tem muitas das vezes que a pessoa fala assim, para eu ter um relacionamento feliz, eu gosto que me trata assim, eu gostaria que a pessoa fizesse isso comigo, entende? Ou seja, você começa a observar. Cada um tem a sua crença sobre filhos. Você acha que filhos são aqueles que crescem, vão embora, vão te deixar sozinho? Ou você acha que filhos serão amigos verdadeiros, serão pessoas que você pode confiar, que você pode contar toda hora, que eles estarão presentes ali? Porque existe o sentimento no meio e é ele que vai decidir o que é verdade ou não para você. Eu vou fazer agora também um exemplo do dia a dia. Olha como que a gente observa crenças, que muitas das vezes a gente nem tenta para observar se aquilo ali vai deixar de ser uma crença ou não. Eu soube um tempo atrás por uma amiga que ela cozinha feijão em 10 minutos na panela de pressão. Para mim, a minha crença que eu aprendi foi que feijão só cozinha com 45 minutos na pressão. O feijão ele pode ser cozido em 10 minutos, você deixar a panela de pressão lá. Se você não sabe, aí fica a dica. Você desliga o fogo, deixa ele lá no fogão e deixe por 20, 30 minutos. Você pode estar fazendo outras coisas de um almoço, por exemplo, de um prato, e tá lá o feijão cozinhando sem fogo. Quando eu comentei isso com uma pessoa mais de idade, a pessoa ela olhou para mim, tá. Eu notei que ela não acreditou nisso. Também eu pensava que o feijão ele só cozinhava se fosse com fogo ligado 40 minutos na panela de pressão. Quando eu ouvi, lógico, eu fui fazer o teste, porque eu amo um desafio, eu amo sempre buscar me atualizar, em buscar cada vez mais um bem-estar. E é óbvio que você economiza gás, você economiza tempo. É lógico que era algo que eu tinha que fazer para ver se essa crença de 40 minutos era verdade ou não. E coloquei lá o feijão, 10 minutos, e realmente, lógico, a panela ainda tampada com a borracha e tal, desliguei o fogo e deixei ele até esfriar. Quando eu abri, realmente ele estava cozido como se tivesse 40 minutos. E eu contei isso à pessoa. Ela começou a querer rir e falou assim, tá, você acha que cozinha? E depois de um tempo, eu encontrei com essa mesma pessoa e perguntei se ela tinha feito o teste, né? Colocou lá só os 10 minutos, sabe o que ela me respondeu? Você acreditou nisso? Kelly, para, né? Entende? Ou seja, ela tem essa crença enraizada e isso não vai mudá-la. Às vezes até eu comprovando, ela poderia achar que talvez era uma mágica, né, ou algo assim, e não fazer, porque ela quer acreditar assim. Mas isso é só um exemplo para você perceber que a pessoa ela não quer nem fazer um teste, ela não quer tentar primeiro antes de tomar suas conclusões. Mas eu quero chamar a atenção aqui que a resistência faz muitas das vezes a pessoa ela não conseguir nem tentar. Ela tem uma crença tão enraizada que a pessoa pode comprovar que aquilo vai ser diferente, vai ser melhor,
ela está acumulando ali dentro do cérebro dela crenças que ela não avalia se fazem bem ou mal para ela. Eu quero fazer um convite aqui para você refletir quais crenças que você acha que pode ter que te limita às vezes de aprender uma nova língua, de falar um outro idioma, né? Um inglês, um francês. O que te limita para você fazer um esporte? Quais são suas crenças sobre isso? Sobre se alimentar melhor, sobre observar que se algo não vai bem, o que você pode fazer? Porque se você não tratar a sua crença, vai vir a autossabotagem para você não fazer. Por quê? A autossabotagem é algo que você sabe que você não pode fazer, mas mesmo assim continua. Porque existe uma crença por trás que está lá, ó, falando para você não seguir em frente. E no primeiro obstáculo que você encontrar, você desiste. Ah lá, a crença falou que era aquilo ali, então é assim que eu vou seguir. Lembra do livro que eu falei? Você vai ler o livro uma vez, depois de algum tempo você vai ler de novo. Nós passamos por fases, às vezes eu estou aberta para algo que em certo momento eu não estarei. É assim que a gente funciona. E eu te convido para listar aí quais as crenças que você acha que te auto-sabotam. Eu falei de você aprender coisas novas, mas, por exemplo, assim, de você ter relacionamentos melhores, para você evitar pessoas que são tóxicas para sua vida. Qual que é a causa do medo de você se preocupar tanto com o outro, do que ele acha de você, o que deixa de achar? E num próximo vídeo, porque esse vídeo, gente, cabe muita reflexão. Na próxima semana eu vou postar aqui o vídeo agora para você se livrar dessas crenças limitantes e trocar por crenças fortalecedoras para você conseguir ao menos tentar, né? Não é como lá o cozimento lá do feijão que a pessoa nem provou, né? Se era ou não verdade aquilo, que poderia substituir a verdade antiga. Então eu te convido a fazer esse exercício de saber as crenças. No próximo vídeo eu vou compartilhar com você como então substituir estas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. E para você assistir o próximo vídeo sobre crenças, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para o YouTube avisar. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida também para o YouTube entender que você quer mais conteúdos como este, para ele te sinalizar quando o vídeo estiver aqui no canal. Então, no mais, meu melhor sentimento para você e até a próxima!